Mineiro. Perfeitamente. E um assunto, claro, que não tem a ver com o time, você está acompanhando aí o treinamento, mas é importante no noticiário do Flamengo, né, Juliano? Hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se reuniu com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e parece que houve aí um acordo, a prefeitura apoia o Flamengo na construção de um estádio, é isso? É isso mesmo. O Rodrigo Caetano não entrou em detalhes disso, mas a gente falou muito mais de Vinícius Júnior em relação à questão da contratação ou não pelo Real Madrid. A gente não entrou muito em detalhes em relação ao estádio, mas tudo indica que existe esse acordo realmente. E finalmente, né, depois de tanto tempo, né, João? Teve aquela história do shopping, da construção do estádio na Gávea. Isso já rende uma longa, longa história, mas tudo indica sim que essa parceria aí vai funcionar e muito bem. Perfeitamente. E hoje uma notícia importante, a Lagardère, empresa francesa, desistiu de comprar a concessão do Maracanã. Então existem dois caminhos agora, ou uma nova licitação ou o Maracanã vira um estádio do município. A prefeitura assumiria o Maracanã. Começou a coletiva do Ederson lá, daqui a pouquinho o Juliano Lima volta mostrando um pedaço da coletiva. Meus amigos, estreia do Campeonato Brasileiro, só excelente. Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã, jogão. Vinícius Júnior fez hoje o primeiro treinamento dele como profissional, efetivamente. Vocês já colocariam o garoto nessa? Eu já vou começar dando a minha opinião, que com certeza será diferente do resto dos companheiros. Não. Não? Eu não concebo um jogador que não treinou sequer uma semana com o time entrar como titular na partida. Ele não tem os conceitos, ele não tem o entrosamento, ele não tem a filosofia de jogo ainda dentro dele. É um menino que tem muito potencial, ainda não está pronto e tem que ser levado com muita calma, muita tranquilidade para não queimar muitas etapas e, de repente, ele mesmo se queimar. Entrando e não mostrando. É diferente jogar categoria de base e jogar futebol profissional, adulto. É um outro nível de exigência física, é um outro nível de exigência técnica. E colocar o Vinícius Júnior de início no jogo contra o Atlético Mineiro, que é um dos grandes times desse país, eu acho precipitado. Se estivesse treinando já há algum tempo, entrando nos jogos, participando das concentrações com os companheiros, seria outra história. Mas há uma pressão muito grande para que ele seja aproveitado. Acham que ele está pronto. Vamos ver, de repente, eu posso estar enganado. E aí, companheiro? O Eugênio está coberto de razão quando ele fala dessa preocupação em se lançar um cara, moleque, né? Uma criança praticamente, né? 16 anos. Saiu das fraldas há pouco tempo. Mas 16 anos. Mas a história do futebol contesta isso que o Eugênio está falando e aquilo que eu também estou falando. Na história do futebol você tem o maior jogador de todos os tempos, um cara chamado Edson, campeão do mundo na Suécia com quantos anos? 17. 17 anos. Sendo protagonista. Sim. Mas era o Pelé, né, pessoal? Não, tudo bem. Então, eu vou citar aqueles que não são Pelé. Tá, perfeitamente. Vou citar o Zico. Aí você vai falar, mas era o Zico também. O Zico estreou com quantos anos? Só me ajuda aqui, por 18 favor. anos. 18 anos. 29 de julho de 7 anos. Robinho... Uma parte, hein? Se firmou com 22. Com 22. Sim. Teve o tempo de... com 22. Teve o tempo Estreou com 18, mais idas e vindas. Com 22 Zico firmou. estreou num clássico contra o Vasco. Exatamente. Para dar dinâmica aqui. Mas era o Zico, hein? Para dar dinâmica aqui. Robinho, 18 anos. Robinho, 18 anos. 2002. Jesus, 17. Estou citando alguns. Diego, 17 no 17. O Ronaldo Fenômeno, 15 no Cruzeiro, é isso? Ou 16? 16 anos no 16 Cruzeiro. no Cruzeiro. 16 anos, 15 para 16. 16 anos o Neymar no Santos. Mas era o Ronaldo Fenômeno, era o Neymar. Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, lança um moleque chamado Zé Elias, com 17 anos no Corinthians. Não estou comparando esses caras com ninguém, tá? Pelé, Zico é Zico, Neymar é Neymar, Zé Elias. Eu só estou falando assim, se a gente também for pensar e se preocupar em apenas, não vamos queimar o garoto, foi até o termo que você usou e bem usou aí, João, então vamos esperar o cara fazer 22, 23, 24 anos, entendeu? Não estou colocando só pela idade do jogador, não. Pela preparação. Estou colocando pela falta de adaptação completa dele ao grupo com o qual ele vai jogar. Mas o Neymar também não tinha. O Pelé jogou uma Copa do Mundo com 17 anos, mas numa seleção brasileira. Para ele chegar numa seleção brasileira, ele já tinha mostrado o futebol dele 2 anos antes. Então, ele veio de 2 anos como titular do Santos. Ele não chegou na Copa do Mundo com 17 anos e caiu de paraquedas. Eu citei os o Pelé outros com jogadores, 17, então o ele Neymar tinha menos quando ele ficou estreou no sendo Santos. preparado, ficou uma temporada inteira sendo preparado para ser colocado. Só no ano seguinte é que ele começou a jogar de forma mais efetiva. Até o Vanderlei brincava, ele é o filezinho de borboleta e tal. Tá pronto, né? Isso é importante
importante para o jogador ganhar corpo, amadurecer, entender o que é o dia a dia do futebol profissional. Eugênio, eu acho uma temeridade. Eugênio, se você me permite, ele não terá tempo de maturação no Flamengo. Infelizmente. Aí se o as coisas, do Flamengo. Você está vendendo, coisas, manda embora. Se as coisas acontecerem da maneira que a gente está lendo e acompanhando, porque a gente lê aqui no Brasil e a gente lê lá na Espanha. Né? Sim, lá na Espanha, a última manchete que eu lá na Espanha, a última manchete que eu vi foi: dito e feito, ele está contratado. Não foi isso que a gente leu aí? Só se fala em Vinícius Júnior na Espanha. E aí não tem jeito. Ele não vai maturar no Flamengo. Tá, eu então, sou favorável. Paciência. Então, tá vendendo? Um abraço. Vai adiantar o quê pro Flamengo? Não, pera um pouquinho. Né? Eu não acho que é um abraço pro gaiteiro, ele vai pra lá. Não, o Flamengo vai ter 1 ano e meio ainda com ele. Porque ele vai fazer 17 anos agora. Daqui a pouquinho vai fazer dia 21, 12 de julho, 17. Um ano vai ter. 1 ano e um mês. Eu só acho forçado. 1 ano e um mês, é isso? Isso, 1 ano e um mês. Só que é o seguinte, o Flamengo, eu vou apenas colocar a minha visão a respeito do fato, João. É o seguinte, se o Flamengo não o colocar agora, não vai colocá-lo mais. Então o Flamengo tem que botar o inusitado, apresentar o novo. Já no primeiro jogo, olha só, ele começou a treinar hoje. Não estou falando do primeiro jogo, não, Eugênio. Eu estou colocando em relação a esse jogo, Pascoal. Não, quanto a esse jogo, eu acho que ele deve ser levado para o banco, para ele conhecer o que é concentração. Ele não sabe nem o que é concentração do time titular. Claro, ele não sabe nem como se comporta. Os caras vão mandar ele buscar café, ele vai buscar lanche para os outros, ele vai fazer discurso. Ele nunca foi numa concentração, ele não sabe nem o que é uma concentração de profissional. Ele vai a primeira vez. E aí vai lá, vai sentar no banco, vai sentir o impacto de 40 mil pessoas no Maracanã, porque é difícil de você vai. Aí no segundo, terceiro jogo, ele começa a ter a perspectiva de entrar. Agora, o Flamengo tem que apresentar o novo. Com todo respeito, se o Flamengo não botar agora, não vai botar mais. Não, ele pode jogar aqui, Pascoal. É exatamente a mesma coisa que você está falando. Sim, é isso. Não é pegar, como o Juliano falou na reportagem, que ele treinou entre os titulares. Começar a treinar hoje, começar como titular sábado, para mim é um absurdo. E não acho que o Zé Ricardo vai fazer isso. Porque contraria a linha de raciocínio dele. Mas eu acho que ele vai ficar no banco, hein? Não, tudo bem. Pode sim, o banco é legal. Eu entendo o seguinte. Aí ok, entra no segundo tempo. Aí sabe o que vai acontecer, João? 20 minutos, O que, Pascoal? Sabe o que vai acontecer? O quê? O cara que fica aqui atrás do banco, sabe que tem um cara que fica aqui atrás do banco, não tem lá no Maracanã? Pertinho ali. O cara vem, Zé Ricardo, bota o Vinícius. Zé Ricardo, bota o moleque. Aí vou botar, Zé Ricardo, bota o Vinícius. Ô Vinícius. É igual quando o Oswaldo ouvia lá do Gabriel. É a mesma coisa, cara. O Oswaldo do outro lado. Do outro lado tem um time chamado Clube Atlético Mineiro. Eita. Não é um jogo da esquina, não. É um dos candidatos ao título. Bom, é o maior clássico intermunicipal do Brasil. Então, aí você não pode levar de brincadeira, não, vou botar porque tem que só fazer aqui uma graça. Não, tem que botar se realmente ele for importante para resolver um jogo. E será que ele estará pronto para encarar um jogo tão difícil quanto esse? É isso que eu estou questionando. Não. Acho que é natural que ele seja incorporado e que aos poucos ele vá sendo utilizado. Mas, Eugênio, o questionamento tudo isso o seu questionamento é perfeito, mas vamos analisar. Vamos jogar agora para o Flamengo. Será que o Zé Ricardo não tem esse discernimento? Será que o cara da base não tem esse discernimento para falar, pode colocar que vai segurar? Será que o preparador físico, é o cara que estuda lá o corpo do jogador, fala, pode? Fisiologista. Põe que ele vai tomar porrada e já está preparado. Então, a gente também tem que avaliar. Se o Flamengo está fazendo esse processo, eu acho que o maior interessado em toda essa história é o Flamengo. O menos o Flamengo quer é queimar o jogador. Porque, por exemplo, pode acontecer isso que você está falando. Ele joga o primeiro, vai mal, joga o segundo, fica 10 no banco e tal, some nessa temporada. E o preço dele? Aí o Real Madrid não vem mais e não paga mais o cento e tralalá de Tampinhas. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que se o Flamengo está colocando é porque já observou que o moleque tem condição, tem capacidade para segurar a bronca. Eu sou uma pessoa muito favorável à participação da base no profissional. Acho que um time profissional pode evitar, em muitos momentos, e poderiam, né, em casos que a gente viu ao longo do futebol, você comprar jogadores chamados médios no mercado para você gastar mais, sendo que você tinha ali na base essa formação, essa utilização do jogador médio. Repito, a base não é para você achar craque, a base é para você achar o suporte que o mercado às vezes te dá de uma forma muito mais cara e lá dentro você maturar para pagar muito mais barato. Enfim, são inúmeros fatores que eu posso colocar aqui da base, mas
Eu tô com o Eugênio e também com o próprio Pascoal nessa história. Não é assim, você já pega o menino que já tem uma vitrine, que já há 6 meses tem sido tratado aí como a nova joia do futebol e o coloca numa exposição Flamengo midiática de vai ser titular e coloca num treino dessa forma. Se ele treinasse com os profissionais, como já estava previsto que isso ocorreria hoje, parabéns, muito legal. Faz o treino entre os reservas, vai jogando, pode entrar no jogo contra o Atlético Mineiro, é lógico que ele pode entrar, teria todo o direito, seria muito legal, seria um atrativo, às vezes o menino tem bola no decorrer da partida. Agora, com essa pressão, vai ser titular, você coloca uma expectativa da própria torcida em cima do jogador que tem apenas 17 anos, é normal. Ele não tá indo pra guerra, Facincana. Não é uma guerra, mas... Ele não tá indo pro Vietnã, ele tá indo pro Maracanã fazer um jogo Quesada, de futebol. por exemplo... Vamos ver um pouco mais suave o negócio. Mas, Quesada, quando você vai a um... Você é muito novo. Não vai pro Vietnã, ele vai jogar bola, ele vai meter bola na rede. Mas, Quesada, todo mundo que tem uma profissão, eu sei, mas todo mundo que tem uma profissão, nós aqui, como jornalistas, posso falar até por mim. Olha pra esse homem que tá do teu lado aqui. Vou fazer uma pergunta pra ele, tá? Ele tem a ver com essa história aí. Você começou a narrar com quantos anos? 17. Tá. Não, eu também comecei a fazer reportagem com 17 anos. E eu lembro que no primeiro dia que eu liguei o microfone, o microfone tem que tremia. começar o dia, É normal, o microfone treme, você vai ali, vai ler, você tá nervoso. E a mesma coisa com o menino, né? Mas com muita calma. E eu não fui com 17 anos, já a uma rádio de grande expressão, você entrar no mundo com essa pressão toda, vai resolver que não é assim. Você começa de baixo, você começa, sabe, subindo gradativamente, vai lendo uma manchete, vai às vezes num programa pegar um time de menor expressão pra cobrir, e assim você vai subindo. Nós não ouvimos ainda a opinião de Rodrigo Bueno. O Rodrigo Bueno está só caladinho, observando todo mundo. O que você acha disso aí? Eu tenho algumas teses aqui, acho que eu demoraria umas 2 horas para desenvolver. Se você pudesse ser um pouco mais resumido, a gente agradece. Sim, primeiro vamos lá. Eu vi algumas comparações aqui. Eu acho, e aí não é só no futebol e no esporte, é na vida. As crianças, os adolescentes de hoje em dia estão se desenvolvendo muito mais rapidamente. Sim. Quem tem filhos, especialmente, percebe. Né? Um garoto hoje de 12, 13 anos, uma garota hoje de 12, 13 anos é muito mais esperto do que a gente era na nossa época, dos nossos pais também. É fato. Mundo globalizado, internet, celular, todo mundo é muito mais esperto, muito mais precoce. Então, assim como os jogadores veteranos estão estendendo cada vez mais a carreira, por conta da modernidade, fisiologia, fisioterapia, melhores condições, os jogadores estão conseguindo estender mais a carreira, também eu acho que os jogadores estão cada vez sendo mais prontos rapidamente, mais preparados. Olha o calendário, a gente não acompanha sim, o calendário da base no futebol brasileiro. Você tem inúmeras competições, as competições passam em quase todas as televisões. Então os jogadores hoje com 12, com 13, com 15, sub-15, sub-17, os caras já estão acostumados a grandes clássicos, a grandes campeonatos, a aparecer na televisão, a dar entrevista. O que alguns clubes grandes do Brasil fazem? Isso foi feito com o Alexandre Pato. Você lembra da estreia do Alexandre Pato? Sim, lembro. Contra o Palmeiras, que ele arrebentou? Lembro. O Inter escondia o Alexandre Pato, porque sabia que ele era um grande talento e temia perdê-lo, né? Tem a regra, até os 16 anos não tinha contrato profissional. O São Paulo com o Oscar. O São Paulo chegou num torneio na Europa a mandar o Oscar. O torneio era na Inglaterra. O São Paulo mandou ele para a Espanha para esconder o Oscar do Manchester United. Ele sabia que o Oscar era uma grande estrela, um cara com potencial, mas não podia utilizar o Oscar precocemente para não expô-lo para o exterior. Eu acredito que o Flamengo certamente fez a mesma coisa. O Vinícius Júnior talvez já tivesse condição de jogar no time principal do Flamengo há algum tempo. Sim. Só que deixa ele aqui numa moita escondidinho, até amarrar um contrato, até firmar alguma coisa. Do contrário, o Flamengo vai perder ele de graça pro exterior. O Neymar, com 14 anos, tinha proposta de 1 milhão do Real Madrid. O Real Madrid viu o Neymar com 14 anos. Certamente, muitos clubes grandes da Europa já monitoram o Vinícius Júnior há um bom tempo. Sem dúvida. Então, que ele tem condição técnica é inegável para jogar no time do Flamengo. E agora, o mundo inteiro já conhece o cara, o Zidane, técnico do Real Madrid, finalista da Champions, tem que responder sobre o Vinícius Júnior. Não tem mais o que esconder o cara. Então agora você pode utilizá-lo. E agora é questão de competência, que parece que ele tem. Você põe ele no treino com o time principal. Ele é melhor que o Everton, melhor que o Gabriel, eu não sei. Então já põe para jogar. Ele é mais talentoso que esse cara. O Zico, vamos falar do Zico. O Zico, você sabe muito bem, fez um trabalho de fortalecimento para poder jogar. O Messi já era um talento desde os 6 anos. Isso. Se você contar os gols do Messi na base, faltam 28 gols para ele fazer o 1000º gol. Aproveitado, acham que ele está pronto. Vamos ver, de repente, eu posso estar enganado.
E aí, companheiros? O Eugênio tá coberto de razão quando ele fala dessa preocupação em se lançar um cara, um moleque, né? Uma criança praticamente, né? 16 anos. Saiu das fraldas há pouco tempo. Mas 16 anos. Mas a história do futebol contesta isso que o Eugênio está falando e aquilo que eu também estou falando. Na história do futebol você tem o maior jogador de todos os tempos, um cara chamado Edson, campeão do mundo na Suécia com quantos anos? 17. 17 anos. Sendo protagonista. Sim. Mas era o Pelé, né, pessoal? Não, tudo bem. Então, eu vou citar aqueles que não são o Pelé. Tá, perfeitamente. Vou citar o Zico. Aí você vai falar, mas era o Zico também. O Zico estreou com quantos anos? Só me ajuda aqui, por 18 favor. anos. 18 anos. 29 de julho de 7 Robinho... Uma parte, hein? Se firmou com 22. Com 22. Sim. Teve Se o tempo firmou de... com 22. Teve o tempo Estreou com 18, mais idas e vindas. Com 22 Zico firmou. estreou num clássico contra o Vasco. Exatamente. Para dar dinâmica aqui. Mas era o Zico, hein? Para dar dinâmica aqui. Robinho, 18 anos. Robinho, 18 anos. 2002. Jesus, 17. Estou citando alguns. Diego, 17 no Santos. 17. Ronaldo Fenômeno, 15 no Cruzeiro, é isso? Ou 16? 16 anos no Cruzeiro. 16 no Cruzeiro. 16 anos, 15 para 16. 16 anos o Neymar no Santos. Mas era o Ronaldo Fenômeno, era o Neymar. Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, lança um moleque chamado Zé Elias. Com 17 anos no Corinthians. Não tô comparando esses caras com ninguém, tá? Pelé, Zico é Zico, Neymar é Neymar, Zé Elias. Eu só tô falando assim, se a gente também for pensar e se preocupar em apenas, não vamos queimar o garoto, foi até o termo que você usou e bem usou aí, João, então vamos esperar o cara fazer 22, 23, 24 anos, entendeu? Não tô colocando só pela idade do jogador, não. Pela preparação. Tô colocando pela falta de adaptação completa dele ao grupo com o qual ele vai jogar. Mas o Neymar também não tinha. O Neymar, o Pelé jogou uma Copa do Mundo com 17 anos, mas numa seleção brasileira. Para ele chegar numa seleção brasileira, ele já tinha mostrado o futebol dele 2 anos antes. Então. Ele veio de 2 anos como titular do Santos. Ele não chegou na Copa do Mundo com 17 anos e caiu de paraquedas. Eu citei os outros jogadores. 17, então o Neymar ficou sendo preparado, ficou uma temporada inteira sendo preparado para ser colocado. Só no ano seguinte é que ele começou a jogar de forma mais efetiva. Até o Vanderlei brincava, ele é o filézinho de borboleta e tal. Pronto, né? Isso é importante para o jogador ganhar corpo, amadurecer, entender o que é o dia a dia do futebol profissional. Eugênio, eu acho uma temeridade. Diática de vai ser titular e coloca num treino dessa forma. Se ele treinasse como os profissionais, como já estava previsto que isso ocorreria hoje, parabéns, muito legal. Faz o treino entre os reservas, vai jogando, pode entrar no jogo contra o Atlético Mineiro, é lógico que ele pode entrar, teria todo o direito, seria muito legal, seria um atrativo, às vezes o menino tem bola no decorrer da partida. Agora, com essa pressão, vai ser titular, você coloca uma expectativa da própria torcida em cima do jogador que tem apenas 17 anos, é normal. Ele não tá indo pra guerra, Facincana. Não é uma guerra, mas ele não tá indo pro Vietnã, ele tá indo pro Maracanã fazer um jogo Quesada, de futebol. por exemplo, vamos ver um pouco mais suave o negócio. Mas, Quesada, quando você vai a um... Quando você é muito novo... Não vai pro Vietnã, ele vai jogar bola, ele vai meter bola na rede. Mas, Quesada, todo mundo que tem uma profissão, eu sei, mas todo mundo que tem uma profissão, nós aqui, como jornalistas, posso falar até por mim. Olha pra esse homem que tá do teu lado aqui. Vou fazer uma pergunta pra ele, tá? O que tem a ver com essa história aí? Você começou a narrar com quantos anos? 17. Tá. Não, eu também comecei a fazer reportagem com 17 anos. E eu lembro que no primeiro dia que eu liguei o microfone, tem que começar o dia, É normal, o microfone treme, você vai ali, vai ler, você tá nervoso. E a mesma coisa com o menino, né? Mas com muita calma. E eu não fui com 17 anos, já a uma rádio de grande expressão, você entrar no mundo com essa pressão toda, vai resolver, que não é assim. Você começa de baixo, você começa, sabe, subindo gradativamente, vai lendo uma manchete, vai às vezes num programa pegar um time de menor expressão pra cobrir, assim, você vai subindo. Nós não ouvimos ainda a opinião de Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno está só caladinho, observando todo mundo. O que você acha disso aí? Eu tenho algumas teses aqui, acho que eu demoraria umas 2 horas para desenvolver. Nossa, se você pudesse ser um pouco mais resumido, a gente agradece. Sim, primeiro vamos lá. Eu vi algumas comparações aqui. Eu acho, e aí não é só no futebol e no esporte, é na vida. As crianças, os adolescentes de hoje em dia estão se desenvolvendo muito mais rapidamente. Sim. Quem tem filhos, especialmente, percebe. Né? Um garoto hoje de 12, 13 anos, uma garota hoje de 12, 13 anos é muito mais esperto do que a gente era na nossa época, e dos nossos pais também. É fato. Mundo globalizado, internet, celular, todo mundo é muito mais esperto, muito mais precoce. Então, assim como os jogadores veteranos estão estendendo cada vez mais a carreira, por conta da modernidade, fisiologia, fisioterapia, melhores condições, os jogadores estão conseguindo estender mais a carreira, também eu acho que os jogadores estão cada vez sendo mais prontos rapidamente, mais preparados. Olha o calendário, a gente não acompanha sim, o calendário da base no futebol brasileiro. Você tem inúmeras competições, as competições passam em quase todas as televisões. Então os jogadores...
Eugênio, se você me permite, ele não terá tempo de maturação no Flamengo. Infelizmente. Aí se o as coisas, do Flamengo. Você tá vendendo, manda embora. Se as coisas acontecerem da maneira que a gente está lendo e acompanhando, porque a gente lê aqui no Brasil e a gente lê lá na Espanha. Né? Lá na Espanha, a última manchete que eu lá na Espanha, a última manchete que eu vi foi: dito e feito, ele está contratado. Não foi isso que a gente leu aí? Só se fala em Vinícius Júnior na Espanha. E aí não tem jeito. Ele não vai maturar no Flamengo. Tá, eu então, sou favorável. Paciência. Então, tá vendendo? Um abraço, vai adiantar o quê pro Flamengo? Não, pera um pouquinho. Né? Eu não acho que é um abraço pro gaiteiro, ele vai pra lá. Não, o Flamengo vai ter 1 ano e meio ainda com ele. Porque ele vai fazer 17 anos agora. Daqui a pouquinho ele vai fazer dia 21, 12 de julho, 17. Um ano vai ter. 1 ano e um mês. Eu só acho forçado. 1 ano e um mês, é isso? Isso, 1 ano e um mês. Só que é o seguinte, o Flamengo, eu vou apenas colocar a minha visão a respeito do fato, João. É o seguinte, se o Flamengo não colocar agora, não vai colocá-lo mais. Então o Flamengo tem que botar o inusitado, apresentar o novo. No primeiro jogo, olha só, ele começou a treinar hoje. Não estou falando do primeiro jogo, não, Eugênio. Eu estou colocando em relação a esse jogo, Pascoal. Não, quanto a esse jogo, eu acho que ele deve ser levado para o banco para ele conhecer o que é concentração. Ele não sabe nem o que é concentração do time titular. Claro, ele não sabe nem como se comporta. Os caras vão mandar ele buscar café, ele vai buscar lanche para os outros, ele vai fazer discurso. Ele nunca foi numa concentração, ele não sabe nem o que é uma concentração de profissional. Ele vai a primeira vez. E aí vai lá, vai sentar no banco, vai sentir o impacto de 40 mil pessoas no Maracanã, porque é difícil de você vai. Aí no segundo, terceiro jogo, ele começa a ter a perspectiva de entrar. Agora, o Flamengo tem que apresentar um novo. Com todo respeito, se o Flamengo não botar agora, não vai botar mais. Não, ele pode jogar aqui, Pascoal. É exatamente a mesma coisa que você está falando. Sim, é isso. Não é pegar, como estava o Juliano falou na reportagem, que ele treinou entre os titulares. Começar a treinar hoje, começar como titular sábado, para mim é um absurdo. E não acho que o Zé Ricardo vai fazer isso. Porque contraria a linha de raciocínio dele. Mas eu acho que ele vai ficar no banco, hein? Não, tudo bem. Pode sim, no banco é legal. Eu entendo o seguinte. Aí ok, entra no segundo tempo. Aí sabe o que vai acontecer, João? 20 minutos, O que, Pascoal? Sabe o que vai acontecer? O quê? O cara que fica aqui atrás do banco, sabe que tem um cara que fica aqui atrás do banco, né, galera? Não tem lá no Maracanã? Pertinho ali. O cara vem, Zé Ricardo, bota o Vinícius. Zé Ricardo, bota o moleque. Aí muda, Zé Ricardo, bota o Vinícius. Ô, Vinícius. É igual quando o Oswaldo ouvia lá do Gabriel. É a mesma coisa, cara. O Oswaldo do outro lado. Do outro lado tem um time chamado Clube Atlético Mineiro. Eita. Não é um jogo da esquina, não. É um dos candidatos ao título. Bom, é o maior clássico intermunicipal do Brasil. Então, aí você não pode levar de brincadeira, não, vou botar porque tem que só fazer aqui uma graça. Não, tem que botar se realmente ele for importante para resolver um jogo. E será que ele estará pronto para encarar um jogo tão difícil quanto esse? É isso que eu estou questionando. Não. Acho que é natural que ele seja incorporado e que aos poucos ele vá sendo utilizado. Mas, Eugênio, o questionamento tudo isso o seu questionamento é perfeito, mas vamos analisar. Vamos jogar agora para o Flamengo. Será que o Zé Ricardo não tem esse discernimento? Será que o cara da base não tem esse discernimento para falar, pode colocar que vai segurar? Será que o preparador físico, é o cara que estuda lá o corpo do jogador, fala, pode? Fisiologista. Põe que ele vai tomar porrada e já está preparado. Então, a gente também tem que avaliar. Se o Flamengo está fazendo esse processo, eu acho que o maior interessado em toda essa história é o Flamengo. O menos o Flamengo quer é queimar o jogador. Porque, por exemplo, pode acontecer isso que você está falando. Ele joga o primeiro, vai mal, joga o segundo, fica 10 no banco e tal, some nessa temporada. E o preço dele? Aí o Real Madrid não vem mais e não paga mais o cento e tralalá de tampinha. Exatamente. Então é isso. Eu acho que se o Flamengo está colocando é porque já observou que o moleque tem condição, tem capacidade para segurar a bronca. Eu sou uma pessoa muito favorável à participação da base no profissional. Acho que um time profissional pode evitar em muitos momentos, e poderiam, né, em casos que a gente viu ao longo do futebol, você comprar jogadores chamados médios no mercado para você gastar mais, sendo que você tinha ali na base essa formação, essa utilização do jogador médio. Eu repito, a base não é para você achar craque, a base é para você achar o suporte que o mercado às vezes te dá de uma forma muito mais cara e lá dentro você maturar para pagar muito mais barato. Enfim, são inúmeros fatores que eu posso colocar aqui da base, mas
eu tô com o Eugênio e também com o próprio Pascoal nessa história. Não é assim, você já pega o menino que já tem uma vitrine, que já há 6 meses tem sido tratado aí como a nova joia do futebol e o coloca numa exposição Flamengo Mineiro. Perfeitamente. E um assunto, claro, que não tem a ver com o time, você está acompanhando aí o treinamento, mas é importante no noticiário do Flamengo, né, Juliano? Hoje o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se reuniu com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e parece que houve aí um acordo, a prefeitura apoia o Flamengo na construção de um estádio, é isso? É isso mesmo. O Rodrigo Caetano não entrou em detalhes disso, porque a gente falou muito mais de Vinícius Júnior em relação à questão da contratação ou não pelo Real Madrid. A gente não entrou muito em detalhes em relação ao estádio, mas tudo indica que existe esse acordo realmente. E finalmente, né, depois de tanto tempo, né, João? Teve aquela história do shopping, da construção do estádio na Gávea. Isso já rende uma longa história, mas tudo indica sim que essa parceria aí vai funcionar e muito bem. Perfeitamente. E hoje uma notícia importante, a Lagardère, empresa francesa, desistiu de comprar a concessão do Maracanã. Então existem 2 caminhos agora, ou uma nova licitação ou o Maracanã vira um estádio do município. A prefeitura assumiria o Maracanã. Começou a coletiva do Ederson lá, daqui a pouquinho o Juliano Lima volta mostrando um pedaço da coletiva. Meus amigos, estreia do Campeonato Brasileiro, só excelente. Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã, jogão. Vinícius Júnior fez hoje o primeiro treinamento dele como profissional, efetivamente. Vocês já colocariam o garoto nessa? Eu já vou começar dando a minha opinião, que com certeza será diferente do resto dos companheiros. Não. Não? Eu não concebo um jogador que não treinou sequer uma semana com o time entrar como titular na partida. Ele não tem os conceitos, ele não tem o entrosamento, ele não tem a filosofia de jogo ainda dentro dele. É um menino que tem muito potencial, ainda não está pronto e tem que ser levado com muita calma, muita tranquilidade para não queimar muitas etapas e de repente ele mesmo se queimar. Entrando e não mostrando. É diferente jogar categoria de base e jogar futebol profissional, adulto. É um outro nível de exigência física, é um outro nível de exigência técnica. E colocar o Vinícius Júnior de início no jogo contra o Atlético Mineiro, que é um dos grandes times desse país, eu acho precipitado. Se estivesse treinando já há algum tempo, entrando nos jogos, participando das concentrações com os companheiros, seria outra história. Mas há uma pressão muito grande para que ele seja